E aí, galera do Fazer o Quê? Como é que vocês estão? Tudo bem? Que legal encontrar vocês por aqui novamente. Muito obrigado pela sua audiência. A gente tem recebido um carinho enorme, um reconhecimento gostoso dos amigos que frequentam o nosso podcast, que é totalmente dedicado aos fazedores. Eu estou cercado de fazedores, aqueles que não ficam somente no campo das ideias e que partem para a realização. É muito importante, essa gente movimenta o mundo. E hoje eu estou aqui, estreando, não estou estreando, mas hoje, pela primeira vez, eu apareço com essa barba branca, quase bem formada. Os maldosos estão dizendo que é freelancer de Papai Noel no shopping. Não é, pessoal. É visagismo para 2024. A gente precisa mudar o tempo todo faz bem para a vida. E eu vou começar o nosso bate-papo de hoje falando sobre a nossa querida patrocinadora, que é a CIA Técnica by Gubolin Company. A CIA Técnica atua no Brasil desde 2010 e ela desenvolve projetos internacionais com clientes do Brasil, Estados Unidos e Canadá. Ela tem uma missão que é muito clara: conecta atividades, negócios e empresas por meio da transformação digital, fornecendo soluções tecnológicas e de negócios de forma personalizada. Como resultado dessa expansão internacional da CIA Técnica, em 2022 nasceu a Gubolin Company, empresa que tem sede em Toronto, no Canadá, e tem focado a sua atuação em projetos de inovação e transformação digital nos setores da logística, do transporte e na cadeia de suprimentos nos mercados norte-americano e canadense. Assistam comigo um vídeo especialmente produzido pela equipe da CIA Técnica. Vamos lá! Integridade, expertise e comprometimento. Essas são as palavras que resumem a jornada de sucesso da CIA Técnica by Gubolin Co. Transformação digital de negócios com tecnologias de ponta. Através de algoritmos inteligentes, nós atendemos às mais diversas necessidades de nossos clientes. Após uma década de história, embarcamos em uma nova fase, abrindo portas para o mercado internacional. Expansão em novos patamares de crescimento. Fortalecimento do negócio e das relações. No Brasil, a estrutura está ainda mais robusta para atender com qualidade e abraçar novos projetos e desafios. Princípios sólidos e valores nascidos no Brasil. Continuamos honrando cada um de nossos clientes e parceiros, levando inovação e o compromisso da excelência. Somos a CIA Técnica by Gubolin Co. Conectamos o mundo com tecnologia sem fronteiras. Obrigado, CIA Técnica, pelo apoio, pela parceria. Eu te agradeço de coração. Estamos chegando ao episódio 10 do nosso podcast. Não é mole, não. Eu achei que era mais fácil, pessoal. Mas eu digo por que não é tão fácil. Eu estabeleci desde o início que nesse podcast eu traria gente que pratica um empreendedorismo de qualidade, um empreendedorismo do bem, com bons propósitos, com bons executivos, com gente em sintonia com as melhores práticas e a alta performance. Então, não é fácil encontrar as pessoas para trazer num podcast com essa sinceridade de propósito, com uma vontade de trazer contribuição efetiva para você que está aqui nos assistindo. E agora, eu vou falar um pouco desse cara que eu convidei para a nossa 10ª edição. Não é brincadeira, não. Olha, eu conheci jovenzinho, mas jovenzinho mesmo, magrinho, começando a vida profissional, dando os primeiros passos, uma figura alegre, animada, extrovertida, sempre foi bem falante, nunca teve medo de microfone, um cara brilhante. Eu acompanhei de perto a carreira dele, o desenvolvimento dele, e eu pude assistir uma evolução fantástica. Ele é um fanático por aprender, um cara que estudou muito e continua estudando, trata as coisas com muita intensidade
e ele está sempre em busca da informação precisa para tomar as melhores decisões. Ele é seguramente o melhor gestor de redes que eu conheço, e olha que eu conheço muitos, e eu já disse isso inúmeras vezes, inclusive falo dele e das boas práticas dele nas minhas palestras, falo dele por aí. Recentemente eu vi no Facebook uma foto que me tocou o coração. A filha dele, a Bia, que eu conheci piquititica, bebê, se formando, se graduando, partindo agora para a faculdade, prestando vestibular hoje. Boa sorte, Bia, sucesso para você. E é por isso que eu estou muito feliz, pessoal, mas feliz mesmo, de encerrar essa primeira etapa, 10 episódios com o meu querido amigo Fábio Nadruz. Grande Pedrão. Que legal, cara. Pô, você sabe há quanto tempo eu estou tentando agendar esse nosso bate-papo. Bem-vindo, Fábio. Obrigado, Pedro. Sou consumidor dos seus podcasts. Achei bárbara essa iniciativa. Acho extremamente necessário a gente poder cultivar e poder duplicar. Eu acho que principalmente através dos canais, o quanto a gente acumulou de conhecimento e dosar um pouquinho disso. Você tem um vastíssimo conhecimento. Eu aprendi muito. As pessoas falam assim, Fábio, você nasceu falando e... Não, foi um eterno aprendizado. Você foi meu mentor. Tive um apoio muito grande por grandes passagens. Você sabe o quanto a nossa carreira vai dedicando um pouquinho de tempo para falar, pô, isso daqui eu tenho que aprender, porque eu tenho que colocar num determinado momento. E gosto muito desse modelo de bate-papo, porque além de ser informal, ele é extremamente conteudista, né? É verdade, ele é gostoso. E assim, é muito interessante como a gente já se encontrou infinitas vezes em happy hour, viagem. Quantas vezes a gente estava sentado lá na Bahia, encontro regional do Mercadão dos Óculos. Estávamos nós lá batendo papo, conversando. Cara, dava vontade de gravar aquilo, exatamente, de tanta coisa legal que a gente conversava e que poderia ser compartilhado com as pessoas. Pessoal, o Fábio é diretor de operações e sócio do Mercadão dos Óculos, que eu não consigo esconder, é um cliente que me enche de orgulho. Eu estava lá desde quando eles deram os primeiros passos na franqueadora, e eu não estou querendo dividir mérito não, pessoal. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: como é legal você participar de uma história de sucesso do tamanho dessa do Mercadão dos Óculos. Que trabalho gostoso. A gente vê tudo isso se desenvolvendo. E eu estava pensando, Fabião, o quanto é legal acompanhar carreiras. Sim. Na atividade de consultoria, a gente já se encontrou em situações diversas, sim, em momentos diversos. Eu recordo, treinamentos da Rodobens Negócios Imobiliários, você estava lá, né? Foi uma época importante da tua carreira. O teu começo na Microlins, sim, né? Também. Então, faz uma retrospectiva dessa jornada para nós, para a gente te conhecer melhor. Ótimo. Eu te conheço na intimidade, mas eu queria muito que os meus convidados aqui hoje te conhecessem. Fico feliz. Valiosas contribuições ao longo da carreira. Então, lá atrás, eu tive uma boa experiência na Ambev, que me deu esse formato meu mais analítico de pensar, esse formato meu de cultura de dados. E na Ambev a gente tinha muitos dados para tomar decisão. E na Ambev eu tive o conhecimento também de um programa de excelência, na qual você tem processos claros, esses processos depois você olha e fala assim, pô, isso daqui dá para criar uma cultura corporativa para onde você quiser levar. Então, o começo de carreira na Ambev me deu muita estrutura. Depois eu vim para o mundo do franchise, como você falou, tive a oportunidade de passar pela Roquem, na Microlins, uma ótima escola, onde trabalhei com você, César Lucchesi, Gustavo Freitas, Luiz Oliveira, Guilherme Mainardi, Gustavo Pierini, Ronaldo, várias pessoas que falam assim, pô, o quanto de contribuição e a cada momento, em cada contato diário, você fala, isso de fato me abasteceu para ser a pessoa que eu sou. Tive também uma ótima oportunidade na Rodobens, o Grupo Rodobens, pela valiosa estrutura que eles têm, é um grupo formado. Tive a oportunidade de ter muito contato, foi onde eu fui para o mercado imobiliário, e aí no mercado imobiliário teve toda uma retroalimentação de conceitos. Que mega mercado, né? Mega mercado. Ele é escola sempre, né? E muito dinâmico, né? Então, assim, era rodar o Brasil inteiro, conhecer o Brasil inteiro de várias situações, a necessidade de desenvolvimento de moradia popular, e naquela época a gente estava lançando moradias no programa Minha Casa Minha Vida, e eu rodava o Brasil. Até teve um episódio interessante, porque a gente usava muito de palestras
E fazia daquelas palestras depois o momento da venda, do conceito que a tinha do empreendimento. E a gente falava muito em Minha Casa Minha Vida, o processo todo Minha Casa Minha Vida. E é óbvio que em determinado momento você tem que fazer o algo mais. Então, para segurar aquele povo que estava esperando uma senha para comprar sua casa, viraram para mim e falaram assim: Fábio, você não canta um bingo aí? Pra gente dar uma segurada, porque vai demorar um pouquinho mais, estão chegando aí agora. Dá o bingo aí, vamos rodar o bingo a noite inteira. E ali você vai se encontrando, mas é um grande aprendizado. E aí depois, essa grande avenida me colocou à frente de grandes pessoas, que foi onde a gente pôde construir junto com você, Celso, Gustavo, o trabalho na rede Mercadão dos Óculos. Começou pequenininho, eram 10 lojas, hoje são 600. Hoje pela manhã consegui prorrogar um pouquinho a minha vinda para cá, porque a gente já estava olhando para o planejamento dos próximos 5 anos, também olhando para a nossa convenção, na qual você vai estar presente conosco, porque o grande movimento, principalmente a minha rotina toda, ela tem que ser muito bem planejada para que eu possa executar com maior eficiência. Então as pessoas falam: Fábio, você consegue ligar e sair falando? Não, eu me planejo muito, e essa é uma competência que eu comecei a entender como autoconhecimento para eu conseguir ir à frente e fazer melhor. Você sabe que às vezes eu recebo um pedido assim de proposta, né? E o cara, aconteceu, tá? Eu mandei um valor que eu costumo praticar. E o cara falou: cara, mas isso aqui por 2 horas? Eu falei: não, cara, você não entendeu, é por 28 anos, entendeu? Exatamente. 28 anos de consultoria embutidos, condensados, transformados em 2 horas de informações que podem te ajudar a vender mais. Porque os caras fazem conta difusa, né? Imagina o aprendizado que tem para hoje você gerar gerir esse bicho. Exato. Porque é um bicho muito grande, é um bicho gigante. E eu tenho uma curiosidade, Fábio, um negócio que me chama muita atenção é assim: franqueado não é empregado, franqueado é um sócio e crítico. Sim. Franqueado é um cara que ele bate, se ele perceber a tua falha, ele bate com gosto. E uma coisa que eu percebi, você estava falando em preparação, né? Quando a gente vai para o palco e encanta as pessoas acham que a gente tem um talento natural. Não, é preparação. A gente chegou lá bem preparado, a gente pensou no público antes, a gente preparou uma mensagem que para aquele público era adequada. Por exemplo, eu chego no treinamento do Mercadão, eu quero saber a cidade das pessoas, porque se eu tiver história daquela cidade, tem história de Porto Alegre, o cara de Porto Alegre está aí, eu vou usar. Como é que você consegue ter um relacionamento com uma rede de franqueados do tamanho do Mercadão dos Óculos, dividida em clusters pesados, né? Porque você fala assim: tem o cluster dos pequenininhos. Pequenininhos nada, aqueles caras lidam com potencial de consumo enorme. Como é que você consegue ter uma liderança e colocar metas para caras que não têm a tua liderança direta, formal? Os caras não são registrados na tua empresa. E como é que você faz para entrar nessa onda de influência junto a um parceiro crítico? Ótima pergunta. Primeiro, a gente tem que ter uma escuta muito ativa da consultoria de campo. Então, eu já atuei em consultoria de campo. Então, assim, você poder entender qual é a necessidade daquele mercado local, aquele franqueado, e você ter entregas na franqueadora que possam te colocar num nível de pedido, porque você vai fazer um pedido de uma negociação em metas. Okay. Então, a gente divide lá em 2 grandes semestres. Então, a gente negocia metas e é óbvio que quando eu coloco metas nessa negociação, eu sempre vou deixar uma cenoura à frente. Então, se esse franqueado se engajar com o desenvolvimento daquele território, que para ele é benéfico, quanto mais a marca imperar dentro daquela cidade, daquela região, mais positivo será para a franqueadora, porque ela está se posicionando dentro daquele mercado, e o franqueado vai ter o retorno, porque a gente sempre fala que aquilo não é ONG, o negócio feito, o Mercadão dos Óculos, é feito para dar lucro, lucro para o parceiro franqueado, lucro para a equipe em comissionamento e lucro para a franqueadora, resultado no final da linha. Quando eu coloco metas e negocio com esse franqueado, nós temos sempre uma apoiada campanha de incentivo, onde eu vou remunerar a equipe dele, vou remunerar esse franqueado com desconto em royalties, com premiações, e vou mostrar para ele também que é um poder nosso sensitivo como franqueador, que ele é capaz de superação.
Então, quando a gente coloca objetivos de faturamento, no nosso caso, faturamento, ticket médio, número de cupons diários, a gente mostra para ele, dentro do seu histórico, nós temos um cluster, esse cluster que são esse grupo de franqueados similares, que tem mesmo IDH, renda per capita, população economicamente ativa, nós temos líderes e temos lojas que estão buscando um resultado. Essa cidade aqui, eu gosto muito de dar um exemplo assim, Rio Preto tem os mesmos dados que Londrina. Isso. Por que a nossa loja de Londrina consegue ter um resultado 40% superior a São José do Rio Preto? Uau. Então, esse franqueado de Rio Preto falou assim, pô, se Londrina, que tem os mesmos produtos, a mesma equipe, a mesma fachada, a mesma intensidade de marca, está fazendo 20%, 30% a mais, por que eu não posso fazer? E aí, quando a gente estipula metas numa pré-negociação, ele fala assim, pô, de fato, ele tem uma sustentação, ele, franqueadora, racional, para me colocar como proposta esse objetivo. E aí nós negociamos num contraponto, ó, isso daqui eu consigo, isso daqui você vai dosar um pouquinho, eu sempre tenho as entregas à mão, então no nosso caso nós estamos colocando, como você falou, visagismo, tecnologia nova para que a gente possa agregar valor, e aí quando eu abasteço ele desse cenário de ferramentas, eu falo assim, não, é justo, vamos colocar as metas no ar. Você sabe que eu lembrei de um negócio engraçado? Eu já fiz isso, ir na escola e falar, olha, eu estou desconhecendo meu filho aqui em física. Uma sequência de nota 6, nota 5, eu acho que a escola está com algum problema, ou professores, e a pessoa que estava conversando comigo, a coordenadora, falar, por favor, pega ali a média da sala. Ai, cluster. É isso? Grupo. Média da sala, a média da sala está 8,2. Cara, o problema é o seu filho. Exato. Concorda? Exato. Se eu tô num cluster e todo mundo se parece comigo em população, IDH, isso é genial, né? O cara fala, não, peraí, o problema de performance é meu. Bacana. E é algo que você sempre bateu, que é assumir o protagonismo, né? É algo que você realmente reforça em várias palestras. Acho que assim, a partir do momento que esse gestor, que é dono do negócio, afinal de contas ele comprou uma cota de participação numa marca, ele é franqueado, ele tem a sua colaboração e a sua participação. Ele quer obter lucro final daquilo, ele tem que entender que aquele engajamento cabe dele e cabe da franqueadora. Então, se a franqueadora disponibilizou uma cartilha com processos, pessoas, treinamento, qualificação claros e ele seguir aquela metodologia, certamente o resultado vai aparecer. Por isso que o nosso plano de negócio ele é bem assim, ele chega até simplista. Ó, se você tiver essa receita com esses impactos aqui que você vai ter de CMV, com esse impacto que você vai ter de despesa fixa, o teu resultado final vai ser protegido. A tua última linha está protegida. É uma receita de bolo, a gente até brinca. É colocar a receita da Quaker. Não dá para você trocar o leite pela água, não dá para ao invés de colocar 3 ovos, você colocar 1. Você vai ter um outro bolo. Essa fórmula e essa mecânica, a gente vem diariamente nutrindo esses franqueados. E uma política que recentemente a gente colocou com a equipe agora, nós temos uma área chamada berçário, Pedro. Que é assim, o franqueado que nasce... E ele nasce muitas vezes sendo um multifranqueado ou um franqueado. Não adianta misturar na torcida. Não é mistura. Então ele é colocado sobre uma atenção especial. Se é dado luz para ele por 6 meses, alguém vai pegar na mão. O que nós reinventamos dentro desse berçário há 3 meses? Nós concluímos que nós temos que ter um período de pré-natal. Então antes dessa franquia nascer, já acopla-se já um suporte da franqueadora que já vai dizendo para ele, ó, aqui... Olhando para o teu mercado, já que a gente tem inferências de lojas similares dentro do cluster naquela mesma região, você terá impacto com essa concorrência, você terá impacto com essa informação, o mercado está se comportando assim, antes dele inaugurar. Já nasce falando. Já nasce falando. Esperto. E aí você fala assim, pô, quando ele inaugurou, ele recebeu uma carga de informação que se ele for para um caminho tortuoso, eu falo, lembra que eu te avisei no pré-natal? E se ele seguir, ele vai ter um ramp-up, uma velocidade muito maior. Muito maior. Legal. Agora, eu vou te contar 2 situações, né? Porque você sabe da minha paixão por varejo, né? Então, assim, eu me recordo, eu e a Etel fomos para Londres, né? E vamos passear, delícia e tal. Aí tem um determinado momento lá que é entrar na Harrods, né? E ficar lá dentro observando aquele varejo de luxo, né? Aprendendo com o varejo de luxo. Cavalheiro, isso aqui é passeio, como é que é? É férias ou, ou é atividade de consultoria? Porque a gente ama o varejo. Sim. A gente não resiste a um varejo de boa qualidade, a gente vai lá aprender, né? E tem gente que acha, Fábio,
que o sucesso do Mercadão dos Óculos, o fato do Mercadão dos Óculos ter tanto reconhecimento, tanta premiação, se deve à contratação de recursos sofisticados, né? Por exemplo, chama lá a Camila Salé, que é a maior autoridade em ponto de venda do Brasil. Ela é genial, eu admito, eu babo de ver as palestras dela. Cria a loja do Mercadão, que é uma delícia. Ótimo, é importante? É importante. Aí a gente capricha nas redes sociais, nós temos uma comunicação muito bacana, a nossa rede é vibrante, a nossa rede tem um jeito legal de se comunicar com os clientes via redes sociais, tem todo o suporte da consultoria de campo e tudo mais. Porém, uma coisa que pouca gente sabe é o clima de varejo que a gente pratica dentro do Mercadão, aquele negócio de tratar pelo nome, aquele negócio de fazer o clientar mesmo, de gostar do cliente, de curtir a presença do cliente na loja. E aí eu vou te contar, então, duas situações que são muito legais. A primeira delas é a abordagem que eu recebi de pós-venda quando eu comprei o meu primeiro óculos multifocal. No outro dia, quando você está morrendo de raiva da ótica, você está achando que a receita estava errada, né? Porque o óculos multifocal no primeiro dia te deixa completamente idiota, você fica com medo de descer a escada, né? Eu recebo uma ligação da minha vendedora do Mercadão dos Óculos, da loja do Mufato, da Flor, né? E a vendedora me liga com todo carinho: seu Pedro, como é que o senhor está se adaptando ao óculos multifocal? Opa, isso aqui é Mercadão. Isso aqui é Mercadão. Eu falei: querida, eu acho que vocês erraram, porque eu estou completamente perdido. Não, seus olhos vão se adaptar. É 3 dias, tá? Daqui, no 4º dia, o senhor fique tranquilo, o senhor nunca mais vai querer usar um outro óculos na vida. Deixa os seus olhos se adaptarem por 3 dias. Eu falei: pô, isso aqui é Mercadão. Isso aqui é Mercadão. E outro dia a gente estava na loja do Mufato Dama, perto de casa. Sim. E, assim, foi difícil para a Etel sair de dentro da loja sem tomar uma decisão de compra. Cara, a vendedora não deixava, entendeu? Não adiantava jogar desculpa em cima do receituário, não adiantava. Não, minha receita está ultrapassada. Não, mas isso eu cuido para a senhora, eu agendo. Eu nunca vi um negócio daquele envolvente, gostoso, você não consegue ir embora. Exato. Fábio, como é que a gente conseguiu, né, implantar essa cultura de varejo, do carinho, do acolhimento, de apaixonar o cliente? Esse atendimento humanizado e gostar das pessoas que cuidam dos nossos clientes, eu acho que é o mais importante. A partir do momento que a gente implantou, e nós somos os pioneiros a colocar no Brasil, dentro do segmento óptico, o Street Marketing. Sim. Que a gente fala que é o momento da verdade. O Street Marketing é o primeiro contato do consumidor com a nossa marca. Porque além dele estar todo com a camiseta, com o uniforme, ele já está fazendo uma divulgação externa em relação à concorrência. Você viu agora que já todo tá mundo ali. Tem, né? Tem. Agora todo mundo copiou. Agora todo mundo tem. E o legal é que a partir do momento que você tem o Street Marketing, e esse Street Marketing, ele está muito afinado, ele está muito alinhado com o que a equipe interna quer, e aí cria um dueto, uma parceria ali. Esse Street Marketing, ele sabe qual é o perfil desse cliente ideal, ele se conecta essa pessoa à vendedora, esse cliente à vendedora. A vendedora já entendeu que esse Street fez um trabalho surpreendente para conseguir tirar essa pessoa da rotina dela. Imagina, sair de casa sem receita na bolsa, sem receita na carteira, tô andando pela calçada e sou abordado por uma pessoa e fala assim: pô, você usa celular? Uso. Quem que não usa celular hoje em dia? Você sabe que essa luz que vem do celular, ela emite uma luz nociva para os seus olhos diariamente? Não sabia. Posso te mostrar um pouco mais sobre tecnologia? E aí pega essa pessoa, pô, deixa eu te mostrar. E através de um conteúdo muito interessante, que é o celular, é o dia a dia da pessoa, você se conecta à loja. A vendedora pega esse mesmo discurso, foi treinada para mostrar, porque hoje em dia nós temos muita tecnologia embarcada nas lentes. Antes se vendia muita armação, marca, modelo, acetato, TR, titânio. Hoje a gente trabalha muito com a tecnologia das lentes. O que a lente pode ser um protetor dos olhos? Afinal de contas, você está ciente como eu, nós estamos vivendo aí um calor extremo, não só no Brasil, mas no mundo todo. E o impacto nocivo dos olhos a esses raios solares é assim: pô, você não passa protetor solar todo dia na pele, o que você faz para os teus olhos? Então, toda essa tecnologia agregado a
conhecimento diário que é dado para a equipe de vendas. Nós temos uma TV corporativa. Essa TV corporativa, ela nutre de informação. Apoiadas a incentivo, apoiado a reconhecimento, gera esse atendimento humanizado. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer fazer uma roda positiva dentro da rede. Cada atendimento humanizado que foi feito, faz um vídeo, mostra para os demais como é que teu atendimento fez toda a diferença. Recentemente nós tivemos em Veranópolis a maior venda da rede até hoje. Inacreditável. R$ 17.240. Inacreditável. Você sabia que Veranópolis é a terra da longevidade? Terra da longevidade. É onde os brasileiros vivem mais. Você sabia disso? Graças a Deus. É a terra do Tite. É a terra do Tite. É a terra do Tite. Terra do Cássio, me parece. Terra do Cássio. E olha lá foi vendida, foi feita a maior venda da rede naquela para uma mesma pessoa, porque eu acho que tem isso também, né? A pessoa comprou 17 mil reais em produto. Em óculos. Acho que ela vai viver 3 gerações. Sim, muito, né? É para os próximos 300 anos, com certeza. Uma a cada 100. Cara, que coisa, né? E é interessante você ver que, assim, aquilo que a gente planteia, a gente planta e acredita muito dentro da franqueadora, ela vai se perenizando e vai chegando lá na ponta, que é o grande desafio de rede, Pedro. Se hoje for perguntar para mim, qual é o desafio de rede de franquias? É comunicação. É fazer com que a comunicação, quando nasce uma estratégia na sede franqueadora, e não que ela é detentora de todos os conhecimentos, porque a gente tem o programa Mentores, que a gente traz esse conhecimento duplicado dos melhores franqueados para os demais franqueados. A gente ouve muito um conselho consultivo que fala, tá acontecendo isso aqui no meu mercado. Você está entendendo, sede franqueadora, que você precisa disponibilizar recursos e novas ferramentas para eu ser diferente em relação à minha concorrência? Então, lá atrás, quando nasceu o Mercadão, a forma de expor produtos, o street market, o nosso próprio layout interno foi o disruptivo. O pressário, a forma da gente mostrar com clareza para o cliente, para ele ter engajamento e cada vez mais autonomia de tomada de decisão, fez com que a gente desse um passo à frente do mercado. Aí agora vem chegando novas tecnologias, como o demonstrativo de lentes, o visagismo no mapeamento virtual, onde a gente vai dar um outro salto quântico para a rede. E uma coisa que me chamou a atenção, eu vi uma pesquisa, a Priscila, né, me apresentou uma pesquisa lá do teu time, e eu vi o quanto a mulher, principalmente, porque o nosso público é bem feminino, ele tem uma predominância feminina no Mercadão, o quanto a mulher valoriza se sentir à vontade na ótica. Pegar o óculos e pôr na cara e provar sem a intervenção de ninguém. Não ficar com aquele balcão que afasta, né? Então, como a jornada da cliente está valorizada no Mercadão. Eu queria te fazer uma pergunta que eu tenho uma curiosidade muito grande. O que explica? Nós somos sucessos, né? Eu falo nós porque eu me sinto completamente integrado. Mas assim, Mercadão dos Óculos é sucesso no Brasil inteiro. Mas o que explica essa paixão do Rio Grande do Sul? Cara, você falou de Veranópolis, mas o Mercadão é a maior rede de óticas do Rio Grande do Sul. Exatamente. O que explica isso? E ontem nós inauguramos a 100ª loja no estado, em Chuí. A 100ª no Rio Grande do Sul, no extremo do Brasil. No extremo do Brasil. Que legal. E aí, o que responde essa tua pergunta, eu acho que existe uma cumplicidade do franqueado que entendeu o jeito o Mercadão de ser. E por ele estar muito à frente da operação, e diferente muitas vezes daquele franqueado que pretende ser só o investidor e ele vai à loja nos finais de semana, a gente tem dentro do Rio Grande do Sul uma característica muito plena onde eles atuam fortemente com a equipe. Então o franqueado ele é gestor, o franqueado ele é gerente, o franqueado, mesmo ele sendo multifranqueado, ele está muito próximo, ele tem aquela escutativa para falar, pô, não é que aquela vendedora perdeu aquela venda porque está faltando ainda mais aquele teste de visão que eu devia ter colocado ali, que eles me pediram e não fez. Então, aquele gestor, aquele franqueado que acompanha a gerência, que está num feedback diário, que está monitorando o mercado, é reflexo e fruto do que a gente sempre colocou lá atrás. Se você quer que o boi ou o porco engorde, olhe para ele diariamente. O nosso maior multi está lá? O maior multi franqueado está lá, que é o Rick. Porra, e o gaúcho entendeu muito essa velocidade de aproximação. Então é assim, ele está muito à frente do negócio, ele se engaja muito, tem muito uma estrutura e uma história alemã, polonesa, ucraniana, de que eles se encampam muito, eles vão muito à frente das operações, né? Então esse DNA cruzou com o que a gente tinha de Mercadão. E daqui a pouco eles estão falando, essa rede é daqui. Cara, que legal essa história, né, do Mercadão dos Óculos com o Rio Grande do Sul. Você falou de mentores, eu quero explorar um pouco esse assunto.
Você sabe que eu frequentei o território do franchise em 30 anos, né? E muitas vezes eu criava uma dinâmica para uma convenção, né? Pô, dinâmica da convenção. Vamos fazer uma discussão de temas e tal, depois cada grupo vem apresenta. Não dá microfone para franqueado. Não deixa o franqueado falar. Cuidado, porque se der o microfone para o franqueado estraga a convenção. Cara, não é verdade. Eu aprendi isso, eu vou rememorar essa situação. Você chegou e falou por telefone, vamos fazer um MBA para os franqueados? Eu falei, cara, que ideia legal. Só que o que eu captei? Eu falei, nós vamos fazer um MBA convencional. Então eu fui procurar professores, eu tenho um relacionamento com a USP em Ribeirão Preto, comecei a procurar acadêmicos. E aí, quando nós fomos conversar, você falou, cara, eu estava imaginando um negócio diferente, você lembra disso? Não foi embate, porque a discussão foi muito... Você vendeu porque estava pronto. Sim. Nós temos que trazer os nossos melhores franqueados para falar. E nós fizemos a primeira edição na Avenida Paulista, numa sala linda do Santander. Nunca vou esquecer aquilo, e foi um puta sucesso, Fabião. Foi. Aquilo foi um puta sucesso. Foi. E eu compreendi o seguinte... Muito melhor do que a franqueadora ou do que um próprio executivo de treinamento, um terceirizado como eu, falando para a rede, é melhor ir lá o cara que é colega dele e o cara tem alta performance na gestão, o cara tem alta performance na venda. Que bacana que é a experiência do Mentores. Eu te pergunto, como é que está a adesão da rede ao Mentores? Quando anuncia, o que acontece? É recorde. Não, e a essência máxima, Pedro, acho que assim, o que vem é o franchise colaborativo. Acho que a franqueadora tem que entender que ela não é detentora de todo o conhecimento. A franqueadora ela tem que entender que ela não precisa se colocar como hierarquicamente maior. Ela pode, através de muita escuta, muita colheita, muita informação, usar do grande ativo que ela tem, que são multifranqueados do bem, são franqueados que trabalham pró-desenvolvimento do negócio, traz esses caras e dá microfone, dá luz, dá conhecimento. O que nós fizemos, claro, é trazê-los para esse foco. Nós brifamos o que nós, como franqueadores, entenderíamos como macro processo, porque eles têm muita situação que eles vivem o dia a dia, porque a franqueadora ela faz o papel de franquear, de apoiar, de desenvolver ferramentas, suporte, mas aquele operador ele tem uma vivência na prática, ele tem um conhecimento valioso que é inexplicável. Nada como umbigo no balcão. Nada. Né? E aí nós fizemos, traz esse cara é realmente o MBA. Ele é o MBA do mercado, ele conhece muito o mercadão. É óbvio que aí nós plastificamos esse cara dizendo para ele, ó, esses pontos são importantes, porque ele conta um pouco do dia a dia, ele fala, pô, tá encaixado com o nosso processo, a forma de captação, a forma de exposição do produto, a forma do atendimento humanizado, só que agora fala da tua maneira. E aí, esse mentor, quando ele vai à frente, é explosão de sucesso. Os outros franqueados, nós tivemos na última franqueado de Matão, que é o Eduardo, que você conhece Bertonha. Bem. Ótimo, Palmeirense cara. roxo. Deus me perdoe. Cara, ó, vou falar. Aliás, eu não aguento mais, entendeu? É um cara que eu não aguento mais. Eduardo Bertonha, não aguento Gustavo Freitas, não aguento César Luquezzi. Os três caras mais perturbadores. As viúvas do Abel, entendeu? Quero ver a hora que o Abel for embora, esses caras morrem. Mas você sabe que o Eduardo teve uma atitude no último Mentores que nos chamou a atenção, porque depois se eu não me engano, era a quarta ou a quinta pauta, ele deu um murro na mesa, ele assustou todo mundo e falou, tá vendo? Era isso que eu deveria ter feito. Precisou alguém de lá me falar... Pra eu acreditar o que... Ele deu um murro que ele travou, todo mundo olhou e falou assim, nossa, tá acontecendo alguma coisa. Mas ele caiu em consciência acreditando que, de fato, aquilo que estava vindo da boca de um igual a ele, porque esses pares se comunicam, mas ele estava recebendo aquela informação de uma forma bem encapsulada, bem dosada, bem distribuída, falou, pô, é isso, eu vou fazer isso imediatamente nas minhas três lojas. Que legal. Agora, nem nos melhores sonhos do Eduardo Bertonha ele imaginou que teria 3 lojas dentro de Matão. Dentro de Matão. Que legal, né? E é sucesso. Sucesso. Matão tem quantos mil habitantes, Nossa, Fábio, nós estamos talvez? falando de, se eu não me engano, 80, 100 mil. 80, né? 80, 100 mil habitantes. O cara tá com 3 lojas em Matão, feliz da vida. Jantei com ele, com a esposa, lá na convenção de Olímpia, conversamos quase 2 horas, o filhinho envolvido, sabe, eu vejo foto dos meninos na ótica, que coisa deliciosa, né? Já vem uma sucessão aí, né? É, né? E o Edu é bem inteligente, porque o Edu, além da cordialidade,
esses franqueados que nos nutrem, eles em determinados momentos, ele entra em contato conosco dizendo o seguinte: Nadruz, estou percebendo algumas situações, posso compartilhar com você? Eu falei, claro, é isso que a gente precisa. É esse compartilhamento. Porque a franqueadora ela não pode ser um portal fechado. Nós temos que dar acesso a esses franqueados para que eles possam ali se sentirem úteis a esse processo de desenvolvimento maior. Eu digo para as nossas equipes, e digo inclusive lá na diretoria, essa diretoria vai passar. A marca vai ficar perene por 100, 150, 200 anos. Né? Nós só vamos ser os semeadores de um trabalho inicial. Nós vamos passar. Sim. Esses franqueados que também, essa primeira geração dos 10 anos, vai passar em determinado momento e o negócio vai continuar. Tanto é que nós não temos empresas centenárias do país e eu acho que ter franqueadoras centenárias é muito salutar para o nosso varejo. Com certeza. Né? Ó, outra coisa, né? Eu fico observando assim... McDonald's, café da manhã, é coisa de franqueado. Não foi coisa do McDonald's. McDonald's, Guaraná, é coisa de franqueado. Né? O cafezinho da Copenhagen, que virou regra no Brasil inteiro. O nosso street marketing, que veio lá das antigas experiências, né? Sim. Olha aí, virou... Quantos empregos foram gerados? Muitos. Então, assim, essa mobilização do franqueado que acredita, põe para funcionar e faz acontecer, é tudo, né? E um umbigo no balcão sempre vai ser um bom conselheiro. Sempre vai ser. E quando você tem uma agilidade na tomada de decisão, então o que a gente brinca lá? A diretoria senta uma ao lado da outra, não tem sala específica, não tem sala reservada, não tem nada. Isso é ótimo. É assim, cara, tá acontecendo um problema aqui, já tá aí, um vira pro outro e fala assim, é isso mesmo, vamos resolver agora? Já vira o produto, vira aí, que já vira para operações, que já vira para executivo, que já acessa o cara do financeiro, tá tomada a decisão, tá tomada a decisão. Vamos rapidamente para tomada de iniciativa. Muito legal. Agora, Fábio, é interessante, né? Quando a gente começou o trabalho do Mercadão dos Óculos, eu lembro que tinha coisa assim, aí Outlet, né? Mercadão, né? Sim. É óculos barato, é R$1,99. Xing-Ling. Xing-Ling. O pessoal confundiu pra caramba. Aí chega na loja e encontra a experiência MDOTech, cara. O que é aquilo? Eu recebo uma ligação do Sérgio, que é dono, sócio da rede de farmácias Poupe Aqui. Pedro, eu estava decepcionado com a minha ótica. Fui no Mercadão, sob tua recomendação, cara, tô ligando para te dar um feedback. Que atendimento é aquele? A vida inteira desenharam lente em cima de rascunho para mim, para explicar a funcionalidade da lente. A menina abre um tablet e me dá um show de tecnologia. O mercado tá de queixo caído com isso. E agora eu percebi que começaram a copiar essa também. É fazer poeira, Fabião. É fazer poeira que confunde o cara que tá chegando atrás. Fábio, o quanto a tecnologia impactou o modelo de varejo do Mercadão dos Óculos? O quanto esse uso da tecnologia amigável aproximou o cliente? Não, é imprescindível. Você sabe que nós fomos buscar por um novo conhecimento em São Paulo na semana retrasada, eu, César e Gustavo, e falou muito sobre o sétimo sentido. O sétimo sentido é aquele momento onde a inteligência artificial vai tomar forma cada vez mais generativa e vai tomar decisões como uma consciência humana, mas de uma forma muito amigável. Então eu vou dar um exemplo muito claro. Você vai num supermercado que você não conhece, não sei você, mas eu muitas vezes quando eu entro num supermercado que eu não conheço, eu falo, onde está o macarrão, onde está a bolacha? E aí o que eles fizeram lá nos Estados Unidos? Tem uma Alexa, que você pergunta para a Alexa, o feijão, ela fala, tá no corredor 3, ao lado do açúcar. E aí você pergunta para a Alexa, onde está a bebida? E ela vai dizer, a bebida tal, gelada tá em tal coisa. Então assim, é você usar da inteligência artificial para te guiar e para te dar velocidade. O que nós trazemos isso, traduzindo dentro do Mercadão? Quando a gente identificou que aquela vendedora ela tinha uma dificuldade para demonstrar todos os benefícios da lente, porque a lente é uma caixa preta, você não sabe o que está de fato por trás daquela lente. Quando o cliente compra, o cliente não tem tanta leitura da lente, ele não sabe o que significa uma marcação quando vem na receita dele de um maisinho, que é uma adição, se ele é hipermétrope, se ele tem uma betropia, como uma miopia, um astigmatismo ou um presbítero, o que é aquilo para ele? É uma caixa preta. Caixa preta. Ele vai entregar aquela receita para uma terceira pessoa, que é um balcão, uma vendedora, que tem que ter a habilidade, competência para
analisar aquela informação, transcrever aquilo para um software que vai calcular a lente dele. Então, toda essa informação, o que nós temos? Pô, vamos deixar isso de uma forma mais palatável, mais humanizada, mais amigável? Vamos colocar essas informações num tablet, porque, afinal de contas, o ser humano cada vez mais, através de smartphones e tablets, ele começa a visualizar, pô, isso de fato tem benefício, essa informação me agrada. Quando a gente traduziu isso no tablet, a gente faz com que o balcão passe por todos os itens importantes da construção de uma lente. Então, seu Pedro, eu vou te mostrar o quanto esse material vai te ajudar a deixar a tua armação mais leve. Sabe aquele cuidado de não deixar esse vinco aqui no nariz? Então, com essa lente 1.74, e eu vou te mostrar o quanto da espessura vai te ajudar na acomodação visual. E essa informação vai num tablet. Aí vai falar do tratamento. Sabe aquele efeito nocível do tratamento no final do dia, quando você está cansado, e aquele reflexo da direção? Então, se a gente colocar esse tratamento anti-reflexo, vai te ajudar a dirigibilidade. Tudo isso está num tablet. Não faz a vendedora esquecer essa informação e traduz de uma forma muito mais simplista para o comprador. Ele fala, pô, é isso mesmo que eu quero. É como se fizer o test drive no carro que você está comprando. Sim. Você está entrando dentro do carro, você está vendo a lente. E está levando a jornada até o pagamento agora. Até o pagamento. Vai até o fim, encerra. É tipo a Apple Store. O que a gente quer é cada vez mais minimizar a zona de atrito. Então, aquele momento que você termina a negociação para o seu cliente e fala para ele, vá até o caixa agora pagar, ele fala, mas aí não quebrou o vínculo lá no fundo da loja, quero resolver aqui. Então, automaticamente, a gente conclui a venda no tablet, a própria máquina hoje, que é o meio de pagamento proprietário, gera um QR Code, que lê o QR Code, conclui-se a venda e a própria máquina, o meio de pagamento, a maquininha, já emite o cupom do comprovante de pagamento e o cupom fiscal. Então, essa informação nessa velocidade agrega e agrada o cliente, que fala, pô, mas é rápido assim, já saiu aqui meu cupom e a informação aqui já saiu o comprovante de pagamento já. E aí essa informação já, inclusive, já mandou aquele dado para o laboratório que vai confeccionar. Então, essa celeridade é muito valiosa. Muito legal. Agora, uma coisa, a gente está falando aí das pessoas que estão na frente dos tablets, operando os tablets, né? E eu percebo, Fábio, no franchising de um modo abrangente, que o funcionário da loja é muito problema do franqueado, né? As redes até, em nome das complicações trabalhistas e tal, elas mantêm uma certa distância dos colaboradores das lojas. E o que eu acho legal é que o mercadão cai para dentro, né? Um exemplo disso é Red Shark, né? Red Shark é uma experiência de treinamento fabulosa, que também enche turma, onde quer que vá, é um movimento lascado. E uma outra coisa que eu acho legal é a forma de motivar a rede. Tendo um programa de TV para a galera, né? Sempre muito envolvente, muito... Eu sei que você está lá sempre no comando, eu vejo quando você publica, né? E também a questão do treinamento para um relacionamento exemplar com clientes, né? Como é que está essa questão do envolvimento da franqueadora com o colaborador da loja, que muitas vezes nem envolve diretamente o franqueado, vai direto ao colaborador? Ótima questão. Nós estamos chegando ao ponto de que se a franqueadora garantir e validar o gerente comercial da loja, a capacidade, a possibilidade de sucesso daquela operação é muito maior. Então nós estamos chegando ao ponto de entrevistar o gerente comercial. Então, assim, além do franqueado, que ele recebe todos os atributos e as competências das pessoas que eles vão contratar, além da informação da equipe como um todo, o gerente comercial tem que passar por um crivo do franqueador, porque esse vai ser o guardião dos macroprocessos. E ontem, na apresentação de resultados com a equipe, a gente teve o mérito dos últimos 3 meses, a gente não perder um gerente comercial que a gente que legal. Construiu esse cara dentro da loja. Ou seja, a gente fez como guardião. Ou seja, esse gerente comercial, passando pela análise de um técnico da franqueadora, que é um RH, um psicólogo, a gente falou, esses têm competências hábeis para exercer a função. Tem franqueado que mata no peito e fala, não, mas eu quero colocar meu cunhado, que é o meu homem de confiança. Não vai dar certo. Não vai rolar.
não vai ter capacidade, habilidade técnica para gerir uma equipe. E assim mesmo, ele peita, ele capota, a gente vai lá e conserta. Mas hoje, na grande maioria, a gente tem 3 grandes pilares. Primeiro, universidade corporativa com 400 horas de treinamento full. Perdi a minha equipe lá em Manaus. Não dá tempo de chegar o teu consultor de São José do Rio Preto para Manaus. Entra na universidade corporativa, que você tem 400 horas. Tá aqui o conteúdo. Vai treinando. Feito esse passo da universidade corporativa, nós temos um segundo pilar. A gente lança a cada ano uma grade já, de janeiro a dezembro, onde vão acontecer os treinamentos gerentes. Gerentes e vendedores em ascensão. Sim. Que a gente quer, é o Head Shark, que são os tubarões. Ou seja, a gente qualifica um bom vendedor para se tornar um gerente e até no plano de carreira, esses gerentes que destacam vão se tornar futuros franqueados. E tem muitos casos que eu acompanho. Né? A própria Stephanie de Canoas era gerente em Canoas do Rio Grande do Sul, foi tão superado que tem 3 lojas hoje em Dourados, no Mato Grosso do Sul. As meninas de Uberlândia também. Que pegaram repasse de uma loja que não estava indo tão bem e hoje tem quantas? 8 operações. 8 lojas. Caramba, eu ia falar 4 aqui, ia passar vergonha. 8 Dobraram a meta. Juliana e Jaqueline. Que coisa legal, E o mais cara. bonito disso tudo é que você vê que essa equipe, ela tem essa necessidade, ela precisa do conhecimento. Quando a gente percebe que é uma rede que busca pelo conhecimento, isso é muito vital. Eu tive até uma experiência pessoal, eu gravava podcasts nos domingos à noite e soltava nos grupos das redes como um todo. E aí comigo eu perguntava assim, rapaz, ninguém fica ouvindo essa porra, cara. Tô cansado, é meu domingo. Falei, cara, ao invés de eu estar aqui curtindo com a minha família, eu tô gravando. E aí numa volta de uma viagem em Foz do Iguaçu, eu tava no carro com 2 gerentes, e nós demos carona para essas 2 gerentes da nossa loja lá de Foz do Iguaçu, a Luana e a Maria Lu, estavam junto conosco, essas 2 gerentes. E aí a gente começou a tocar num assunto, em determinado momento uma delas falou assim, Fábio, posso te falar uma coisa? A gente fica rezando na segunda-feira para chegar ao teu podcast. Que legal. Olha isso, cara. Eu falei, cara... Vale a pena, né? Dedicar feedback. aquele momento ali para compartilhar. Esperando, a gente fazia a nossa reunião matinal na segunda-feira. Falei, olha aí, o que eu precisava é essa injeção de ânimo. Porque eu tava quase para jogar a toalha. Ela só falou aquilo para mim. Eu falei, pô, tá aí, eu vou continuar gravando, vou continuar fazendo, porque esse é o fruto que a gente deixa para uma rede. Eu vou te contar uma história. Eu não sei se eu já te contei, mas foi muito interessante. A gente não tem medo de pesquisa, a gente não tem medo da opinião do franqueado, né? Aliás, muito pelo contrário, o franqueado norteia o nosso planejamento estratégico. Exato. Sempre foi assim. Sim. E foi meio que um pacto, né, de transparência, né? Tipo, vamos ouvir os caras, vamos ter o termômetro embaixo do braço da rede, né? E aí vocês não, a associação contratou uma nova agência e a agência foi participar da convenção e o cara estava sentado na primeira fila porque a apresentação dele vinha depois. E eu apresentei a pesquisa de satisfação da rede, lá veio flor, ovo, pau, tomate, lembra? É. O que tiver que vir, vem, e a gente sempre apresentou. Pessoal, essa é a nossa realidade hoje. E é para isso que a gente existe, é para isso que a gente trabalha, é essa realidade que nós vamos melhorar. Quando terminou a minha apresentação, o cara entrou, depois nós fomos tudo junto para o coffee break. Aí ele veio me abraçar, ele falou assim, cara, eu achei que você ia acabar com a convenção. Quando eu vi um cara lá na frente, falando de problema, eu falei, não, mas nós abrimos a convenção com problema desde a primeira. E eu expliquei para ele o princípio de tirar as pedrinhas da mão. Sim. Porra, vocês vieram jogar pedra na gente? Ó, deixa eu falar todos os motivos, até motivo que você nem sabia. Tô, pô. Já adianto. Cara, todo mundo trabalha para acertar, mas inevitavelmente a gente erra. O cara me deu um abraço, o cara falou, cara, que coisa linda, eu vou usar isso daqui para frente. Olha que filosofia. Hoje a gente faz pesquisa para implantação, pós-implantação, que é um momento sensível. Muito. O cara acabou de chegar, muito, né? Muito. Fábio, a importância da voz das ruas e a importância da voz do cliente final. Porque anteontem à noite, RA1000, né? A recompensa de tudo isso no resultado do Mercadão, saber ouvir. E o quanto você contribuiu muito com as pesquisas, Pedro. Quando a gente se coloca à disposição através de uma pesquisa, nós mostramos para o franqueado e também para o cliente final que nós estamos dispostos a melhorar.
Porque uma coisa é você se fechar e falar, não, eu vou me trancar aqui no meu castelo, eu sei o que eu faço. Eu sei o que eu faço. Não, a gente abre pesquisas para falar o seguinte, ó, me joga a pedra que eu vou realmente colocar um telhado aqui mais e vou preparar cada vez mais as nossas equipes para te entregar melhor. Quando a gente tem grandes entregas, você não fica com medo de fato de acometer as suas pesquisas em notas ruins. E toda convenção, quando a gente abre com o volume ali de resposta, a gente mostra para o franqueado, estou sendo transparente com você. Eu quero, de fato, essa transparência, eu preciso dessa medição. Nós temos 12 laboratórios homologados que fabricam as nossas marcas próprias. Desde o começo... 12 parceiros? Distribuídos no Brasil todo. Desde lá de Belém até nós temos Uruguaiana. O que acontece hoje é assim, o laboratório, ele muitas vezes falou assim, Fábio, nós nunca recebemos um feedback de nenhuma outras redes, e olha que a gente já trabalhou com outras redes de franquias, de que mensalmente tem um ponto de controle com a diretoria e comigo para avaliar linha a linha o que o franqueado de Viamão falou da lente. Olha que legal. A gente lê, inclusive senhor dono do laboratório, o franqueado de Juara, no Mato Grosso, está insatisfeito porque a lente chegou no ponto de venda arriscado e ele teve que entregar isso para o cliente final dele. Ele fala assim, nossa, e aí ele tem que tomar uma decisão logo, imediatamente com a equipe de vendas para fazer uma correção. E eles não estavam habituados com esse feedback. Nunca fizeram isso. Nunca fizeram. O laboratório falou, eu nunca fiz isso na minha... E o quanto melhorou, porque ele está disposto a também receber feedback claro da ponta para melhorar processos. Então, acho que assim, a partir do momento que a gente tem uma ouvidoria, tem um Reclame Aqui, onde o cliente cada vez mais brasileiro dá voz àquilo que ele quer consumir, de que forma ele quer ser atendido e quer consumir. O nosso Reclame Aqui é a maior nota de rede de lojas óticas hoje do Brasil, é o Mercadão dos Óculos disparado. Eu fiz questão de verificar um por um, eu peguei o Reclame Aqui, eu fui procurar os principais concorrentes e o Mercadão dos Óculos tem a maior nota. E nós temos que dar luz lá a duas pessoas, uma é a Natália Proença e a outra é a Camila Truzzi, que fazem parte da nossa equipe. A Natália, ela quando chega um Reclame Aqui em qualquer lugar do Brasil, ela prontamente entra em contato com essa cliente para ouvir quais... Na hora. Assim, liga, ela corre atrás da cliente. Muitas vezes a cliente não quer atender, ela vai até conseguir. Tem gente 10 anos lá sem resposta. Sem resposta. Que coisa, né? E eu vi que não tem uma sem responder. Nenhuma. Então é na hora. Além do voltaria a fazer negócio, voltaria que o nosso altíssimo. Percentual é acima de 90%. Ou seja, eu volto. Mesmo com uma situação desagradável que aconteceu naquele momento, eu voltaria a fazer negócio com o Mercadão dos Óculos. Por quê? Porque nós temos uma autonomia nesses laboratórios homologados, nós criamos um conta corrente que, independente se o nosso franqueado, infelizmente ele não quer fazer a nova lente, nós aqui fazemos para ele e mandamos para casa desse cliente final. Então, esse risco, e aí foi uma tomada de decisão nossa de que assim, o nosso cliente será protegido. Nós vamos dar para ele o direito, claro, dele recepcionar um novo produto. A blindagem. Blindagem. Não me adaptei ao multifocal. Cheguei na loja e não foi atendido. Não tem problema. A franqueadora vai absorver essa informação aqui e vai te dar um óculos independente. Você não precisa nem voltar na loja. Eu vou mandar na sua casa. E se precisar, você vai numa outra loja próxima ao Mercadão, que a gente também já orientou lá para te recepcionar. Então, é esse circuito do bem positivo de querer solucionar e não empurrar para debaixo do tapete que tem a essência do resultado. Agora, Fábio, eu queria comentar mais uma coisa que me tocou muito na última convenção e que eu me recordo assim, eu e a minha esposa ali abraçados e chorando com Olhares do Bem, cara. Sensacional. Que coisa linda que é esse projeto. E ele está ganhando uma dimensão, ele está crescendo numa velocidade tão grande, porque eu acho que a rede comprou a briga, né? A rede gostou da ideia e comprou a briga. Como é que é a regra mesmo? A cada lente 4K, é isso? Como é que funciona? 4K acima dá direito a uma criança carente em todo lugar do Brasil ser atendido a custo zero por um óculos de qualidade. Inclusive, mais do que só entregar o óculos, e aí é um papel importante da nossa equipe, nós temos um profissional que organiza toda a parte de triagem. Então, nós temos uma fundação Abrinq, que é uma instituição respeitadíssima, transparente, é uma organização, um instituto. Ele seleciona quais são as entidades que serão atendidas. Esse profissional do Mercadão sai daqui de São José do Rio Preto, vai até essa entidade, faz uma triagem com essas crianças, precisa de pai responsável, precisa de autorização. A triagem deixa eu verificar quantas crianças nessa escola aqui, 1.500 alunos. Desses 1.500 alunos, 500 precisam de óculos. Esses 500 serão atendidos.
E aí, custo zero, chama-se as mães. E as mães, assim, falam, nós tivemos recentemente uma criança em Camocim, no interior do Ceará, que a mãe se deslocou em 1h30 em estrada de terra para ir buscar o óculos dessa criança. Luna é o nome da menina. Que loucura. É emocionante. Que legal, cara. E ele está crescendo, ele está dobrando de tamanho a cada ano. Que coisa espetacular. E a ação social, ela tem essa provocação. Então, assim, a partir do momento que a franqueadora colocou a semente na terra, o franqueado, ao receber esse cliente, e ele tem esse apelo também em mesa, né? Quer dizer o seguinte, essa lente aqui vai ficar muito bom para o senhor, mas se o senhor levar essa 4K, o senhor vai estar automaticamente ajudando uma criança carente, porque nós vamos dar um óculos de qualidade. Como é que é? É isso daqui. Nós doamos. E aí eu te mostro através para esse cliente vídeo e dou um certificado para ele mostrando, você ajudou. E essa criança que recepcionou o óculos depois grava um vídeo para esse cliente. Ah, você tá brincando. Cara, se eu receber um vídeo desse, eu empacoto. A criança dizendo, obrigado, recebi meu óculos. Cara, é maravilhoso isso. É muito forte. Pessoal, olha aí, pessoal da CIA Técnica, a qualidade de mensagem que vocês estão patrocinando para o mercado aqui no Fazer o Quê? Muito obrigado ao nosso patrocinador, que é a CIA Técnica. CIA Técnica no meu querido amigo João Gubolin, que está sempre junto com a gente. O João que ele foge do frio do Canadá. Quando faz muito frio em Toronto, que a coisa chega lá nos 40 negativos, ele vem para os 40 positivos de São José do Rio Preto. Obrigado, CIA Técnica, por patrocinar o nosso Fazer o Quê? Fábio, por falar em fazer o quê? A gente tem um momento muito legal aqui do nosso podcast, porque assim, as pessoas que nos assistem são pessoas em ascensão no empreendedorismo. E muita gente quer saber, Fábio, dos seus golpes, da força que você desenvolveu, como é que foi que você aprendeu a utilizar, né, o katagatame, né? Como é que foi? Como é que foi o teu processo de evolução, de aprendizado? Eu sei que você é um cara que adora estudar, eu sempre acompanhei esse teu outro lado, né? Mas eu também sei que você anda correndo bastante. Corro. Né? Então, me conta, como é que você se preparou para se transformar nesse cara que você é hoje, tão importante aí para o mercadão dos óculos? Ótima pergunta. Eu venho de uma formação, e aí minha base familiar, que é um grande valor, é indiscutível, então meu pai sempre, de fato, me deu a oportunidade, e aí eu consegui retribuir estudando muito, então eu tinha uma dedicação. Minha mãe brinca até em casa que, assim, o Fábio é o filho que, enquanto a galera da rua chamava, vem jogar bola, quem ia é meu irmão, eu ficava estudando em casa, aí, e aí fazia um turno ali de estudo, e graças a Deus tive a oportunidade de depois cursar uma faculdade em São Paulo, fiz a pós-graduação, o MBA, e aí vim para uma carreira empresarial. Mas essa doutrina de sempre buscar por novos conhecimentos, e hoje, Pedro, é indiscutível a quantidade de conhecimento que a gente tem à disposição. É podcast, é vídeo, é literatura. Eu tô lendo um livro recente agora que é do Valdir Bündchen, que é o pai da Gisele Bündchen. Ah, é? Chama Seja Singular, as vantagens de ser diferente. É assim, é único o aprendizado, porque é um brasileiro contando histórias de grandes personagens mundiais. Aí fala de Mary Kay carreira, fala de Michael Jordan, fala das estratégias que as pessoas fizeram para vencer grandes desafios. A própria história da Barbie, que eu não conhecia na essência, como é que ela nasceu, e aí conta nessa trajetória. Então, assim, meu primeiro passo é, primeiro eu busco muito por conhecimento. Então, vou buscar por aquela... Eu vou dizer sincero, quando eu entrei e recebi ali a proposta de vir para o Mercadão dos Óculos, um dos grandes conceitos meus é assim, preciso estudar esse mercado. O que é o varejo óptico? Sim. Como é que ele se comporta, como é que é a resposta, o que vem acontecendo. E aí, em cada dia a dia, em cada contato com uma pessoa, eu ia recebendo as informações. Então, muita literatura de conhecimento, muito estudo. Depois, nos contatos diários, nas visitas que eu ia fazer, nos contatos com o Celso, com o Gustavo, eu ia entendendo cada vez mais daquele negócio e depois ia compartilhando ali o meu dia, eu ia criando compartimento, eu falava assim, ó, eu tenho que me dedicar pelo menos por 1 hora de estudo e depois, ao desenvolver rede, eu tive um conhecimento bem prático em trabalhar em franchise a minha vida toda, passando por várias franqueadoras,
todas, um pouquinho de contribuição em cada uma delas, que foi valioso. E eu gosto muito da prática esportiva. Acho que a prática esportiva me ajuda a sedimentar muito conteúdo. Então, eu vou dizer que eu ligo um podcast do Pedro Furquim e saio para correr. Então eu já sei que eu vou ter uma hora e meia de corrida, cara, e eu vou ouvindo aquilo e falo, pô, não é que tem a ver com o que eu estou querendo colocar de prática. Então eu adoro as corridas. Você corre diariamente? Você faz todo dia, é? Tá. Os dias que são mais difíceis, quando tá muito quente, como esses dias que a gente está fazendo assim, aí nós temos que ir para esteira e ir para lugar climatizado. Mas eu tenho uma rotina, e até é contra os diretores que adoram no Mercadão tomar uma, eles sabem que assim, Fábio Nadru, você chega no happy hour com uma garrafa d'água. Enquanto eles estão ali dosando, eu tô brincando de tomar a garrafa d'água, porque eu sei que dali eu vou ter que depois ir treinar, né? Que legal. Fábio, a Carol, quando ela olha no retrovisor, ela já vê o Mercadão dos Óculos? Mais do que isso, hein? É? Mais do que isso. A Carol, ela vem e é uma das frases que a gente tem lá internamente, que é assim, a Denise e a Carol não falam da Denise e da Carol. A Denise e a Carol falam que momento que elas têm, de fato, esse embate com o Mercadão dos Óculos, porque isso, de fato, vai chegar. O Mercadão, quando ele chega numa praça, ele estressa muito, né? Pelo motivo como você disse agora, quando a gente entra com uma facilidade de apresentar para esse cliente o preço justo. A gente sempre diz no preço justo, não é nenhum mais caro, nenhum mais barato, é o adequado àquele cliente. Então a gente tem um pressário que esse cliente não precisa ir de encontro ao vendedor. Ele tem a tomada de decisão sem precisar ter contato com ninguém. Ele pega a armação, ele vê a etiqueta de preço ali, aquele pressário é exposto na fachada, ele não precisa nem entrar na loja, ele já vê que a armação tá R$ 59, R$ 150, ele já entra com essa informação. A partir do momento que a gente tem o conceito do preço justo atrelado ao atendimento humanizado e uma inteligência artificial que vai compor sem precisar e dar empoderamento na tomada de decisão, é um negócio que de fato a gente incomoda e modifica o mercado na qual a gente está agindo. Essa é a grande essência. E vamos para o Clube Med. E vamos para o Clube Med Rio das Pedras, Angra dos Reis, celebrar mais um ano fantástico. 10 anos de Mercadão. Cara, 10 anos e olha, eu vou te falar, cada vez que você faz aquele post lá, eu vi o último, 18 inaugurações em um mês, né? É quase uma por dia útil, mas já teve recorde, se não me engano foi 27, 27. Né? 27 em um mês, 27 inaugurações, quase uma por dia. Cara, eu me emociono de forma muito importante, assim, eu falo, cara, que coisa linda, né? Mesmo porque a gente está vendo essa galera toda vir para os treinamentos, nenhuma loja abre de forma inconsequente. Quando abre, o cara está muito bem preparado, né? Hoje você me contou desse pré-natal que eu achei genial, entendeu? Então, é isso. Que história. Estamos aí participando dela ativamente, com prazer, com alegria. E eu te agradeço, Fábio, te agradeço imensamente pela tua presença aqui. Eu sei que você se sacrificou, o pessoal não sabe, mas nós estamos aqui numa hora de almoço, né? Porque foi o momento que eu consegui, mas eu queria muito que essa 10ª edição, que marca o final da primeira temporada, agora a gente começa outra, eu tenho mais 2 entrevistas essa semana bem legais, né? Mas que ela fosse feita com alguém aí do teu calibre, que tem uma contribuição muito grande para os nossos amigos aqui do Fazer o Quê? Muito obrigado. Eu fico muito feliz, a estima e todo o carinho que você sempre me trouxe, além de ter um conhecimento, conhecer Rafael, Júlia, Betina, Gabriel e Etel, o quanto a tua família de fato me força e me coloca em contato com a minha família para falar assim, o quanto é bom ter família, Pedro. Cara, Luca, teus netos, o quanto é bom ter família e o quanto a tua família sempre para mim foi assim uma referência de falar assim, pô, é importante você trabalhar, é importante você se dedicar a uma atividade profissional, mas o quanto é bom você poder trazer um pouco esse lado de ser acolhido e abraçado pela família. Todas as vezes que você contava as histórias lá do bolão da Juju, todas as vezes que você contava todas as histórias que vinham, a gente falava assim, nossa, que efeito mágico, é isso que realmente a gente quer cada vez mais como aprendizado. Fica uma marca, né? É muito legal isso. Pô, o cara esquece da palestra, mas não esquece da tua família, cara. O cara fala assim, eu esqueci tudo que você falou, mas aquela história do avião... Fábio, obrigado, cara.
Foi show. Desejo todo o sucesso do mundo. Pra nós. Quero ver você cada vez mais brilhando. Pra nós. E me sinto aí muito integrado aos teus projetos, ao teu futuro. Quero ver você cada vez melhor. Tamo junto sempre. Obrigado e obrigado para você que participou do Fazer o Quê. Pessoal, lembrando que a gente lança o episódio hoje no YouTube. Amanhã estará no Spotify. Você sabe que você pode ajudar a gente com o teu joinha, compartilhando com os amigos, indicando para as pessoas que querem fazer as coisas cada vez melhor. Muito obrigado, um abraço e até o próximo Fazer o Quê. Tchau, tchau!